Nós todos conhecemos o significado do nome Jacó e nós nos referimos a Jacó para chamar alguém ou citar alguém a respeito do testemunho de Jacó. Jacó, a gente sabe que era enganador. Me recordo que um certo pregador pregando essa mensagem sobre Jacó, ele disse: para todo Jacó, vírgula, enganador, para todo Jacó sempre vai haver um Labão. Nós vamos conhecer um pouco sobre essa história na nossa lição de número 11, a nossa lição bíblica para a classe dos adolescentes. Eu sou Ezequias Ferraz e nós vamos ficar juntos. Eu sei que nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Mas primeiro eu preciso parabenizar você que nos acompanha, você que diariamente tem passeado nas redes sociais e acompanhado nosso material aqui da Criciúma, a nossa DCTV. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos então ao tema da lição de número 11. O tema é este: Israel, o príncipe que lutou com Deus. A leitura bíblica está no livro do Gênesis, capítulo 31, capítulo 32, e nós vamos já então para o capítulo 31 e o verso 3, a mensagem. Então o Senhor Deus disse a Jacó: volte para a casa dos seus pais, pois onde estão os seus parentes, e eu estarei com você. É Deus falando para Jacó, aquele que fugiu. Você se lembra, conhece a história. Ele fugiu com medo do seu irmão e agora passou-se alguns anos, Deus está falando novamente com ele e pedindo para que ele volte para a casa dos seus pais, onde estavam seus parentes. Essa lição ela possui 3 objetivos que são principais. Primeiro, é apresentar a família de Jacó, bem como os conflitos internos, as questões que aconteciam nessa família, e nós vamos ver aqui que realmente essa família passou por muitas crises, né? Muitos fatos aconteceram nessa família e nós vamos destacar, é um dos objetivos dessa lição. Também ela possui como objetivo, né, ensinar sobre a mudança de vida que Jacó teve mediante as suas experiências com Deus. Eu comecei a introdução falando que Jacó era enganador. E aqui nós precisamos destacar a respeito dessa mudança. O que aconteceu de mudança no cenário de alguém que estava acostumado a enganar alguém, né? E o que aconteceu de fato com a sua vida. Nós vamos destacar, isso é um objetivo muito importante. Também possui como objetivo demonstrar os propósitos de Deus, o propósito que Deus tinha com Israel. Nós estamos falando sobre Jacó e nós vamos terminar essa lição com esse propósito, objetivo de falar sobre o propósito que Deus tinha com Israel. Vamos descobrir que Jacó fugiu de casa, né, por conta da ira do seu irmão Esaú. Anos após, Deus mandou com que Jacó voltasse para a terra dos seus pais. Certamente ele refletiu sobre algumas questões, talvez se perguntando sobre como seria ou o que aconteceria quando ele voltasse para a casa do seu pai Isaque. Faz alguns anos que ele está longe e quando Deus lhe ordena para que ele volte para casa, eu imagino aqui a mente de Jacó pensando sobre todas as coisas que poderiam acontecer com o seu retorno. Depois de tantos anos fora de casa, talvez a ira de Esaú tivesse acabado. Isso aqui é uma possibilidade. Ele está pensando com a sua mente, com base em tudo aquilo que aconteceu na casa do seu pai, ele está dizendo: olha, talvez possa que o meu irmão tenha esquecido do que aconteceu. Isso é uma possibilidade. Mas também Jacó poderia pensar e pensava que ele só estava esperando, né, aguardando, esperando o momento certo para o dia da vingança, para a sua vingança. Jacó não sabia o que lhe aguardava, porém ele reuniu forças, reuniu a sua família, pegou todos os seus bens e partiu em uma jornada apenas confiando em Deus, confiando que Deus estava lhe conduzindo. Vamos então para o primeiro tópico, como objetivo destacar, falar sobre a família de Jacó. Então nós vamos falar um pouco sobre esta família.
Jacó e suas esposas e concubinas, a família de Jacó. Depois de o plano que ele havia arquitetado junto com sua mãe ter dado errado, passado alguns anos, Deus ordena para que ele volte. Porém, agora o cenário está diferente, totalmente diferente de quando ele fugiu. Jacó está envolvido com a prática da poligamia e, além disso, também ele teve filho com as escravas, com as concubinas. Então, a sua família está totalmente diferente do modelo, em que ele teve dentro de casa. Ele fugiu de casa por conta da ira do seu irmão, foi viver alguns anos longe de casa e nesses anos ele casou, ele se apaixonou, ele se relacionou e no determinado local onde ele estava, a cultura daquele lugar começou a fazer parte da sua vida e do seu jeito de viver. Tanto que ele casou-se com 2 esposas e, além disso, ainda teve filhos com as escravas que serviam às suas esposas. Ele se casou com Leia e com Raquel, 2 irmãs, e também teve filhos com as servas. É interessante notar, eu destaquei aqui, é interessante notar esse comportamento não era o mesmo do seu pai Isaque. Não era o mesmo comportamento de casa. Olha o modelo. Ele queria a bênção que estava liberada, garantida sobre o seu irmão. Ele preparou uma refeição e todo um contexto, um cenário junto com sua mãe para enganar o seu pai, para receber a bênção, porque ele queria a bênção. O seu irmão acabou trocando a sua primogenitura por um prato, por uma alimentação, por algo momentâneo, por um prazer de momento, Porém, o plano que Jacó havia arquitetado junto com sua mãe deu totalmente errado, porque o que ele queria, ele acabou não recebendo, ou melhor, teve que fugir de casa. Na lição passada, nós falamos sobre esse contexto e a nossa lição destacava, a palavra de Deus, a Bíblia destaca, que ele era mais do contexto de casa, ele gostava mais de ficar por casa, diferente do seu irmão, que era do campo, que era da caça. Então, ele era mais doméstico, Porém, o plano que ele havia arquitetado junto com a sua mãe deu totalmente errado, ele precisou fugir para outro local, temendo a vingança do seu próprio irmão. Quando ele vai para outro lugar, ele acaba se envolvendo com a cultura e acaba desenvolvendo uma família fora dos padrões daquilo que ele havia aprendido dentro de casa. Durante os anos que ele esteve longe, a cultura do lugar mudou o seu caráter. Ele aprendeu com os comportamentos de quem? Quem foi o mentor onde ele acabou tomando esses exemplos diferentes do exemplo que ele tinha em casa? Labão. Primeiro, Jacó arquitetou um plano, depois precisou fugir. Os anos no esconderijo foram suficientes para que ele se envolvesse com costumes locais. Nós todos sabemos que Deus aprova apenas o casamento entre um homem e uma mulher. No entanto, Labão deu a escrava Zilpa para Leia, deu uma escrava para sua filha, e também deu Bila, outra escrava, para Raquel. Neste contexto, onde há 2 esposas e 2 escravas, Jacó ele acabou se envolvendo com todas elas, tendo filho com a maioria delas, e essa é a família que nós estamos falando, a família de Jacó. Os filhos, ele teve envolvimento com essas mulheres, diferente do que ele aprendeu dentro de casa, com seu pai, e agora tem os filhos que vão chegando. Na cultura da época, obviamente, era desejável que os casais tivessem muitos filhos, a família grande, havia um propósito, um objetivo, trabalho do campo e todas essas questões. No caso de Jacó, Deus abençoou Leia, ela teve vários filhos, porém Raquel tinha o ventre estéril, não podia gerar filhos. Jacó, embora que tivesse vários filhos com Leia, ele desprezava Leia. No entanto,
enquanto ele desprezava a esposa que lhe dava filhos, Deus permitiu com que Leia gerasse muitos filhos, enquanto Raquel permaneceu estéril até que fosse curada. Agora Jacó possui uma família grande e cheia de filhos. Por que ele desprezava Leia? Alguém lembra? Você, professor? Obviamente você é estudioso da palavra, da Bíblia Sagrada, você lembra o porquê que ele desprezava Leia. Ele fez uma negociação, quando ele foge, ele vai para a terra de Labão trabalhar com ele, lá se apaixona por uma determinada pessoa e ele é enganado pelo seu sogro. Ele trabalha 7 anos e quando ele esperava receber, aquela esposa que ele trabalhou 7 anos para tê-la, ele foi enganado, porque na verdade Labão entregou a outra filha, entregou Leia. Então ele ficou com Leia e também fez uma negociação para trabalhar mais 7 anos aquele que ele amava, aquele que ele desejava. No caso, ele ficou com as duas. Porém, havia um rancor no coração de Jacó em relação aos 7 anos que ele trabalhou de forma sendo enganado pelo seu sogro. Olha, deveria ser o fruto de quem plantou, Quem planta, colhe, quem semeia, colhe. Ele enganou o irmão e foi enganado pelo sogro. Porém, ele enganou o irmão uma vez e ele foi enganado durante todo esse tempo, cerca de 20 anos que ele ficou fora da casa dos seus pais, trabalhando para o seu sogro, ele foi enganado. E é por esse motivo que ele tinha um certo preconceito, uma certa questão com a Leia. E como Deus gosta de confundir o homem, exatamente a mulher que ele desprezava, foi a mulher que lhe deu muitos filhos. Agora, ele tem uma família grande, numerosa, entre filhos e tudo que envolve, E as dificuldades dessa família. Professor, eu queria que você tentasse transmitir para os seus alunos esse pensamento, esse ponto aqui, as dificuldades da família de Jacó. Primeiro, o ensinamento que ele tem em casa é um ensinamento onde o seu pai, o seu pai lhe ensinou a verdadeira lei do Senhor, o desejo do Senhor. Quando ele foge, ele acaba se envolvendo na cultura. Olha quanto isso é interessante, por isso que eu gostaria que você destacasse para os seus alunos. Ele se envolve com a cultura local e acaba extraindo da cultura alguns costumes. Um exemplo disso, se casar com 2 esposas. Um exemplo disso, se envolver com várias mulheres. Ele está morando e começa a desenvolver patrimônio e bens, melhor dizendo, bens, e aquela família começa a viver ao entorno dele. Só que uma família totalmente fora dos padrões em que Deus havia determinado, em que o seu pai havia lhe ensinado. E o que acontece é que o resultado dessa poligamia, o resultado desses relacionamentos que ele teve, é ter uma família com muitos problemas. Qual eram os problemas? Vamos ver aqui? A família de Jacó enfrentou grandes conflitos. Nesse contexto, eram comuns o favoritismo, o desprezo e a disputa. Por que o favoritismo? Porque ele amava mais uma esposa do que a outra. Obviamente, ele tinha suas preferências e ele acabou transmitindo isso para os filhos. O favoritismo, o desprezo, as disputas. Jacó amava mais Raquel do que Leia, o que gerou tragédias em sua família. Você conhece a história, Você conhece muito bem essa história aqui, Que ele teve uma de suas filhas, foi violentada. Os seus filhos se envolveram em assassinatos, colocaram toda a família em uma zona de perigo, uma zona de risco. Além disso, Jacó também sofreu a perda da esposa que mais amava, que favorecia ela de várias formas. A esposa que ele mais amava, a Raquel, faleceu ao dar à luz a Benjamim. Ele também enfrentou, ao longo da sua jornada, da sua vida, o desaparecimento do seu filho José.
foi vendido pelos próprios irmãos ao Egito, levando Jacó a acreditar que por anos que o seu filho estava morto, né? Por fim, Jacó teve que sepultar 2 dos seus netos que foram mortos por Deus devido à sua maldade. Essa era o contexto da família, as dificuldades da família de Jacó. Eu contei aqui para vocês, nós transmitimos isso para vocês e já dá para perceber. Uma família envolvida com assassinatos, uma família envolvida, né, com violência, né, uma das filhas foram violentadas, né, uma família envolvida em um rapto, né, ou um sequestro de um dos próprios filhos. Imagine que os filhos de José sequestraram, esconderam, venderam o seu irmão. Isso é sequestro, né, o que eles fizeram. Um filho querido, né, o filho José, que ele tanto amava, né, ele acabou por inveja dos outros irmãos sendo vendido e por anos, ele pensou, né, que o seu filho estava morto. Então, olha o contexto dessa família, uma família cheia de problemas. Não existe família sem problemas, né? Toda família tem as suas dificuldades. Certamente na sua, aí, professor, também tem algumas dificuldades. Mas essa família aqui, as dificuldades, elas são alteradas, elas são muito intrigantes para nós, né? Porque alguém que partiu de um contexto de uma família cristã, se envolver com a cultura, ter relacionamentos poligâmicos e aí trazer para os filhos a cultura do favoritismo, do desprezo, das disputas, os filhos criaram-se nesse ensinamento. E aí o resultado disso é violência, os homicídios que aconteceram com membros dessa família que estavam envolvidos e também o sumiço rapto de José. Essa era a família de Jacó, o enganador aqui que nós estamos falando, né? Agora no tópico 2, nós vamos falar sobre a volta para a terra de origem. A todo momento, nós estamos tratando sobre uma pessoa que enganou seu irmão, junto com a sua mãe, que estava fugido, está no lugar da sua fuga, né? Trabalhando com o sogro, vivendo com o sogro, que também lhe engana diariamente, né? E com uma família que está gerando muitos problemas. Esse é o contexto familiar de Jacó. O primeiro ponto aqui, Jacó inicia a sua viagem de volta. Jacó possuía uma família numerosa quando Deus lhe ordenou para que retornasse à terra de seu pai. Tendo anteriormente fugindo das terras de Labão, agora Jacó partia dessas terras sem informar o sogro. Olha só, ele fugiu do seu irmão quando ele morava na casa do seu pai e agora ele está fugindo de novo, né? Fugindo do sogro, levando consigo seus bens, seus familiares. Porém, Labão, ao descobrir a partida inesperada, ele ficou furioso. Iniciou uma perseguição a Jacó, a busca, a procura por Jacó. É importante lembrar que nesse tempo, Jacó adquiriu família e adquiriu posses, bens, ele evoluiu naquele lugar, né? Ele gerou uma família e por si só, uma família grande, numerosa. Porém, o contexto de Jacó, da história, da origem de Jacó, ele é o fugitivo. Ele tentou enganar o seu irmão e precisou fugir de casa, ou seja, sair sem avisar, sair sem uma expectativa de voltar. Ele precisou fugir do seu contexto familiar. Vai para a terra do seu sogro, Labão, e agora ele precisa fugir novamente. É bom que você aplique aos seus alunos, né, que todo o contexto de desobediência, de engano, como Jacó tem o seu histórico, ele vai nos levar a viver uma vida fugindo, uma vida de fuga, fugindo dos propósitos de Deus, fugindo das vontades de Deus. Imagine o homem saber que o Criador, que o Deus Todo-Poderoso,
que o dono do céu, o dono da terra, o Deus de toda a glória, tem um plano para a minha vida, tem um propósito para a minha existência, significa, eu existo apenas para um propósito que Deus estabeleceu. E aí, quando eu fujo desse propósito, eu estou fugindo do plano de Deus. Eu posso dar certo em qualquer lugar, mas se eu estiver longe do plano de Deus, eu viverei uma vida de fuga. É bom que você possa aplicar isso para os seus alunos, para que eles não venham viver uma vida fugindo do plano de Deus, fugindo daquilo que Deus tem para eles, que eles possam se entregar à obediência a Deus e viver o extraordinário, o querer de Deus. A maior alegria para o homem é saber que em sua vida ele desenvolveu o desejo de Deus, a vontade que Deus tinha sobre a sua vida. Durante a viagem, ele está viajando de volta, Labão percebeu a ausência de alguns dos itens que tinha dentro de casa. Olha que interessante isso aqui, tá? Porque Labão, ele tinha outra crença, outra cultura. A idolatria era o seu contexto. Então, ele percebeu que faltou algumas coisas dentro de casa e então ele confrontou a Jacó, quando ele o encontrou, ele confrontou Jacó sobre o desaparecimento desses itens. Desconhecendo o ocorrido, Jacó negou qualquer envolvimento. Espera aí, só um pouco aqui. A gente está falando de uma família com vários problemas. É ou não é verdade? Homicidas, pessoas que foram violentadas, os irmãos que venderam José, né? As divisões, as preferências, um casamento com uma mulher da qual ele desprezava. Imagine você como deve ser isso, estar casado e ter filhos com uma esposa que você despreza, que você não deseja. Essa é a família. Mas até então, né, isso faz parte de uma cultura local da época, daquele determinado local. Porém agora, ele está voltando para um lugar que Deus havia ordenado. Deus disse para ele, volta para a casa dos seus pais. Ele empreende uma fuga com toda a sua família, com seus bens, e está voltando para a terra do seu pai, que era o lugar da promessa. Porém, o que eles levavam na bagagem, né? Essa é uma parte aqui muito interessante, né? Porque essa família estava envolvida ou se envolveu até mesmo com o furto, né? Quem que furtou o item de dentro da casa do seu pai? Raquel, uma das esposas, havia furtado um dos ídolos do seu pai e escondeu na sela do seu camelo, sentando sobre ela para evitar que fosse encontrados. Veja bem, agora essa família também está envolvida num contexto de idolatria. A família de Jacó, esse mesmo, que desejou a bênção, que fez de tudo pela bênção. Tudo o que ele queria era a bênção da primogenitura. Tentou lograr o seu irmão, enganou o seu irmão para ter a bênção. Uau, eu quero a bênção de Deus, eu quero ser abençoado. Ele vestiu o casaco do seu irmão para ter a bênção do pai. O pai estava cego, acabou abençoando ele de forma errônea, né, sendo enganado junto com o apoio da sua mãe. Tudo porque ele queria a bênção. Agora essa família foi viver fugitiva se envolveu com a cultura e agora também está inserida, depois de estar inserida em homicídio, em mortes, está inserida em sequestro, porque sequestraram na verdade Jacó e lhe venderam, depois está envolvida com vários problemas, divisões, intrigas, confusões. Agora também se sabe que essa família está envolvida com a idolatria, com imagens de outro Deus, de deuses pagãos. Nós estamos falando de Jacó. Nós estamos falando de um contexto familiar, de uma história onde a bênção que estava sendo prometida, que Deus prometeu para Abraão, estava no contexto dessa família, um ciclo dessa família que carregaria uma promessa que foi liberada para Abraão. Agora, na bagagem de volta, na viagem de volta, eles estão trazendo os ídolos, por meio de um furto ainda, né? Isso fica mais trágico, essa história. Ou seja, a Raquel, a quem ele tanto amava,
né? Nem Raquel ele conseguiu discipular, nem Raquel ele conseguiu converter. Porque essa esposa que ele tinha preferência e que amava, está trazendo escondida na sela do camelo as imagens, os ídolos daquela terra. E isso não vai dar certo. Para quem deseja a bênção de Deus e ser abençoado, não resta obedecer à ordem de Deus. Deus diz para ele, volta para a terra do teu pai. Ele está voltando, mas precisa voltar por inteiro. Não adianta trazer as imagens de esculturas do tempo passado, da cultura passada. E aí foi descoberto, né? Labão acabou fazendo uma pesquisa, uma busca, uma varredura nas tendas, fazendo uma varredura nos objetos e encontrou, né, o que havia lhe faltado lá na sua casa. Após o confronto, né, houve um confronto de palavras, se alteraram. Jacó e Labão estabeleceram um pacto público, se comprometendo a zelar pelas filhas de Labão e manter a paz entre si. Eu estou observando um pouco mais essa família e percebo que, infelizmente, né, o contexto dessa família é o testemunho de várias outras famílias que nós temos aqui, de pessoas que conhecem o Evangelho, de pessoas que foram tocadas pelo poder transformador do Evangelho, mas que não foram transformadas. De alguma forma se envolveram, mas não receberam no seu coração a transformação genuína, ou não lutaram para permanecer transformados, né? É uma família que, infelizmente, não é exemplo para nós, né? Nós vamos ainda ter ele como exemplo, mas até então nós estamos vendo, né, a terrível consequência das escolhas. Quando ele escolheu enganar o seu irmão, ali ele assinou uma sentença de viver uma vida envolvidas em conflitos, envolvidas em problemas. O acordo que foi firmado entre Jacó e Labão, né, eles tiveram uma conversa, contudo o resultado daquele encontro que Jacó tanto temia, né, o encontro com seu sogro, termina da melhor maneira possível, porque um acordo foi firmado e enfim Jacó pôde retornar em paz para a terra de seus pais. Terceiro tópico, Jacó luta com Deus e encontra a sua família, o reencontro com a sua família, aquela que ele havia deixado. Jacó enviou um mensageiro a Esaú no primeiro ponto. A viagem de Jacó, no retorno para a casa do seu pai, estava chegando ao fim, ele estava muito próximo, né, das terras do seu pai. Ele se aproximava do encontro com seu irmão Esaú. Durante todos esses anos, Jacó não manteve contato com Esaú, ou seja, não tinha mensagem de texto, não tinha WhatsApp, ele estava completamente isolado do seu irmão, não teve nenhum tipo de contato com Esaú. Os temores que ele tinha, a preocupação que Jacó tinha sobre esse encontro, dominava o seu coração. A pergunta que não quer calar, eu destaquei aqui, será que Esaú ainda quer me matar? Tudo bem, eu vou obedecer a Deus. Deus mandou voltar, eu vou voltar, né? Mas imagine você, professor, a mente de Jacó. Eu estou voltando para um lugar que eu tenho uma dívida. Eu estou voltando para um lugar onde já deu errado. Deus mandou eu voltar para o lugar que deu errado, para o lugar que eu tenho problemas lá. Passou-se anos, eu não conversei mais com meu irmão Esaú. E como é que está o coração dele em relação à minha pessoa? O que ele vai fazer quando me vê? Esses temores rodeavam o coração de Jacó. Para atenuar o impacto desse encontro, Jacó teve a ideia de enviar mensageiros para anunciar a sua chegada. Demonstrou humildade e se apresentou como servo de Esaú. Ou seja, ele teve uma ideia, eu não vou primeiro, né, por esse medo, por esse temor que ele tinha no coração. Eu vou mandar um mensageiro. Se acontecer alguma coisa, acontece com o mensageiro. Eu já vou entender que não é para me chegar lá, né? Mas ele mandou o mensageiro e na mensagem que ele enviou via mensageiro, ele se colocou como servo de Esaú. Porém, a resposta do seu irmão trouxe maior preocupação. Para aquilo que já estava difícil, ficou ainda pior, tá? Esaú estava vindo ao seu encontro, essa foi a mensagem, com um exército de 400 homens. Diante dessa notícia, Jacó sentiu grande aflição e por esse motivo
buscou a Deus, lembrando-lhe das promessas que havia recebido. Só um pouquinho aqui, professor, só para nós perceber. É a primeira parte que nós estamos vendo esse homem buscar Deus, né? E qual é o contexto que ele busca Deus? Ele está sabendo que o irmão está vindo com um exército de 400 homens, com 400 homens para lhe receber. Diante disso, intensificou a sua preocupação, foi grande a aflição, ele ficou nervoso, preocupado, está tudo acabado, eu acabei colocando em risco a minha família, deu tudo errado. Ele está preocupado com isso, embora que Deus havia lhe dito, lhe ordenado para que ele fosse ao encontro, para que ele voltasse para a sua terra. E aí, quando ele está aflito, quando ele está nesse contexto, ele decidiu buscar a Deus, lembrando-lhe das promessas de Deus. Infelizmente, tem gente que deixa para buscar a Deus só quando essas coisas acontecem, só quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas ficam ruins, só em meio à perseguição. Tem pessoas que só nesse momento lembram-se de buscar a Deus. O homem que lutou com Deus, Jacó preocupado com o reencontro com seu irmão, ele está nervoso, ele está ansioso, ele decidiu enviar-lhe diversos presentes por meio dos servos. Além disso, ele instruiu a sua família, os seus servos e todos os seus bens, ele enviou, junto, na frente, para que eles passassem o rio e fossem a esse encontro. Porém, a sua preocupação, o seu medo do encontro, o reencontro com seu irmão, fez com que ele ficasse por último. Toda a família foi, todo o rebanho foi, todas as posses que ele tinha, os bens que ele tinha, passou, as esposas foram, os filhos foram, e ele ficou sozinho. Ou seja, vão vocês primeiro, se não acontecer nada com vocês, eu apareço, né? E aí, o que aconteceu? Seus temores eram evidentes. Naquela noite, ele viveu algo extraordinário, o que aconteceu naquele local. Um homem apareceu e lutou com Jacó até o amanhecer, ferindo a sua coxa. Mesmo machucado, Jacó segurou firme o homem e declarou: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Durante o confronto, o homem lhe perguntou qual era o seu nome e ele respondeu: o meu nome é Jacó. Essa parte aqui talvez seja a parte mais conhecida dos nossos adolescentes, dos nossos irmãos. O homem que lutou com Deus, o homem que lutou, que guerreou, que pelejou para receber a sua bênção. Me dá minha bênção. Existem hinos, canções que tratam desse tema. Me dá minha bênção, senão eu não solto. Existem algumas canções, algumas composições nesse sentido, porque realmente foi um homem que lutou com Deus. Foi ferido, porém, ele prevaleceu e recebeu a sua bênção. Só que existe uma palavra aqui. Nós estamos falando de uma família problemática, nós estamos falando de um homem que o significado do seu nome, ou melhor, que significava enganador, o relato de um enganador. Se você perguntar para os adolescentes aí, cite uma pessoa que foi enganador na Bíblia Sagrada, no contexto da história da Bíblia Sagrada, certamente eles vão indicar Jacó. Esse mesmo homem, o anjo que lutou com ele, lhe perguntou: me diga qual é o seu nome. E aí ele confessa, não é apenas a resposta, eu queria que você entendesse isso aqui e me imaginasse comigo, não é apenas uma questão de ética, o anjo perguntando o nome e ele respondendo o nome. Não, não é isso. É o anjo dando a ele a oportunidade de confessar a sua situação. Porque o seu nome indicava muito mais sobre a sua situação do que o seu nome. Jacó era enganador. Quem ele era? Era como se perguntasse: qual é o seu nome? O meu nome é enganador. Eu sou enganador. Quem você é? Enganador. Eu já enganei meu irmão, eu já enganei isso, eu enganei aquilo. Esse é um peso que está sobre mim, é uma consequência que está sobre mim. Por conta disso, a minha família foi prejudicada com isso. Eu tive que viver uma vida fora de casa, embora que eu gostasse de estar perto da mãe, de estar perto do pai, estar em casa. Eu tive que viver uma vida totalmente fora daquilo que eu planejei. Mas quem é o teu nome? O meu nome é enganador. Eu olho para a Bíblia Sagrada e a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Você pode deixar, e aqui
eu dou uma pausa para falar sobre isso, né? Existem muitas pessoas que decidem deixar uma prática pecaminosa, não se envolver mais com essa prática pecaminosa. Os anos passam e essa pessoa vive muito bem tendo deixado a prática pecaminosa. O adultério, o engano, a mentira, deixou e vive uma vida muito bem, mas não significa que foi perdoado. Porque a palavra de Deus nos instrui a confessar. Aquele que confessar e deixa, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Há um protocolo divino aqui. Não é apenas deixar uma prática pecaminosa, precisa confessar. Então, existem muitas pessoas que têm vergonha de confessar e decidem só deixar. Porém, ela pode parar com aquela prática pecaminosa, mas não significa obter a bênção, obter o perdão, porque o protocolo divino é confessar. Primeiro confessa, depois deixa, né? O contrário disso também acontece muito pessoas que decidem confessar uma prática pecaminosa, confessam, mas não deixam a prática pecaminosa. Também não alcançam misericórdia, também não alcançam perdão. Então, o correto e de acordo com o protocolo divino é o quê? É deixar, confessar, deixar e vai alcançar misericórdia. Ele lutou com o anjo. Ele foi para a guerra, ele foi para a batalha. Não, eu quero a bênção. Eu estou cansado de viver essa vida fugindo. Eu estou cansado de viver essa vida envolvido nessa cultura. Eu vendo os desastres que está acontecendo na minha família, as percas, tudo que está acontecendo na minha família. Eu estou cansado. Jacó está dizendo, eu estou cansado disso, eu vou para a guerra. Eu não vou sair daqui. Eu já mandei a família aí na frente, porque eu quero resolver isso aqui hoje, né? Eu não saio daqui, eu não te deixo você ir sem receber minha bênção. E aí o anjo pergunta para ele, então confessa. Não adianta você só deixar. Confessa aí, confessa a tua situação. E aí ele confessa. Sabe como ele confessa? O anjo pergunta, qual é o seu nome? E ele confessa, Jacó, eu sou enganador. Jacó, eu sou enganador. E aí o que acontece quando ele confessa? Esse momento que simbolizou, né, um passo crucial na transformação de Jacó, reconhecendo a sua identidade, e passando, né, falando sobre o contexto de engano, ele está confessando, eu quero a minha bênção. E aí você lembra que eu falei, aquele confessa, deixa alcançar a misericórdia. Eu quero a misericórdia, eu quero a bênção, porque a misericórdia é um favor imerecido, a bênção ninguém merece, né? Nós recebemos por graça, por bondade de Deus, eu quero essa bênção para mim, eu não quero mais viver esse contexto. Você já deixou? Parou de ser enganador? Então confessa aí. O meu nome é Jacó. Eu sou enganador. O que acontece? Deus muda o nome de Jacó. Após essa luta entre Jacó, né, e o ser celestial enviado por Deus, Jacó teve o seu nome alterado para Israel, pois lutou com Deus e prevaleceu. Além da mudança do seu nome, ele saiu daquele lugar transformado, convicto de ter visto Deus face a face. Agora, como Israel, um novo homem, cheio de fé, seguiu o seu caminho até encontrar o seu irmão Esaú e em um reencontro pacífico, marcado por perdão. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso, gente. Por abraços, por lágrimas. Isso foi possível porque o próprio Deus promoveu a paz entre irmãos. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por essa palavra. Né? Imagina uma pessoa que viveu um contexto de fuga, né? Vivendo longe dos pais, longe do contexto familiar, da família de origem, sendo enganado por consequência daquilo que ele plantou pelo seu sogro, né? Está lá, eu comecei a lição falando, para todo Jacó sempre vai ter um Labão, ou seja, ele era enganador, encontrou um enganador, ele plantou, ele colheu, né? A família, uma família envolvida em vários contextos lastimáveis, né? Terríveis, tragédias que aconteceram. Agora ele tem uma batalha com um anjo. Olha, eu obedeci, eu voltei para cá,
mas eu não vou sair daqui sem que você me abençoe. Eu quero pôr um ponto final nessa história. Em outras palavras, é Jacó falando para um anjo: eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. Em outro contexto, em outra palavra, de outra forma, né? É Jacó falando para o anjo: eu não aguento mais ser Jacó. Eu não quero mais ser Jacó. Eu não vou deixar, eu estou com a perna ferida, eu estou machucado, mas eu não vou te soltar enquanto você não resolver essa minha dificuldade. Eu não aguento mais ser Jacó. Eu não aguento mais andar fugido, eu não aguento mais andar longe do propósito de Deus, eu não aguento mais ver os prejuízos, as percas na minha família, eu não aturo mais essa vida, eu não quero mais isso para mim. Eu não saio daqui sem você resolver esse problema para mim. Aí o anjo do Senhor lhe mudou o nome, mas não foi só um nome, agora é um novo homem, ele foi transformado, ele se converteu naquele momento, né? Ele foi renovado, ele se transformou num homem cheio de fé, seguiu o seu caminho, e o reencontro foi pacífico, marcado por perdão, por abraços e por lágrimas. Quem que confessa e deixa, alcança a dádiva da misericórdia. Essas pessoas, quem dessas pessoas não foram transformados por total? Viver uma experiência completa de Deus. Você pode ministrar isso para os seus adolescentes, a partir do momento que eles confessarem e deixar as práticas pecaminosas, aquilo que não vai de acordo com a palavra de Deus, eles receberão uma bênção de Deus, um novo tempo, né? Um novo caminho, um destino, algo profético na vida deles. É Jacó dizendo: eu não quero mais ser Jacó. Então tá, você não quer mais ser Jacó? Confessou? Confessou. Qual é teu nome? Meu nome é Jacó, eu não quero mais ser Jacó. Então seu nome a partir de hoje vai ser Israel. Meu Deus, que maravilha. Chegamos no final da nossa pré-aula, da nossa lição, né? E a conclusão: por ordem divina, Jacó voltou para a terra dos seus pais. Apesar de ser uma viagem difícil, Deus guardou aquele homem de toda a sua família. O Senhor transformou Jacó e ele passou a se chamar Israel. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. É Deus mudando o nome, mas também mudando a história de Jacó. É Deus mudando o nome, mas também mudando todo o contexto de um caráter que ele desenvolveu lá nas terras de Labão, onde ele se envolveu com a poligamia, onde ele se envolveu com coisas erradas. É Deus mudando toda uma história para um homem que um dia decidiu enganar alguém, decidiu trazer prejuízos para o seu irmão, enganar o seu pai. Não vale a pena viver nada disso para viver a bênção. Porque tudo isso que ele viveu, o contexto dessa vida que ele viveu, foi só porque ele queria ser abençoado. Foi só porque ele queria esse momento. Ele queria só esse momento. Ele enganou o seu irmão, ele tentou enganar o seu irmão, porque ele queria a bênção da primogenitura. A sua mãe lhe ajudou nesse processo de enganar o seu pai, tudo porque ele queria a bênção. E não há problema nenhum em desejar ser abençoado. Não há problema nenhum em desejar a bênção. A grande questão é o que você vai fazer para conquistar essa bênção. Ele usou de meios errados. Ele usou de meios que não são de acordo com a palavra de Deus e viveu uma vida longe da presença de Deus. Mas teve um dia que ele reconheceu as suas falhas, teve um dia que ele lutou com um anjo e o anjo lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele responde, ele confessa: o meu nome é Jacó. Então, a partir de hoje, teu nome vai ser Israel. E ele teve a vida transformada e mudada. Que nós possamos viver de fato essa palavra e direcionarmos os nossos adolescentes que, ainda que Deus tenha uma promessa na vida deles, eles não podem, não devem fazer os modos operantes, praticar os modos operantes que Jacó usou para ter a bênção. Jacó tentou driblar o seu irmão, tentou lograr o seu pai, tentou enganar e foi enganado. Viveu uma vida enganada até o dia que ele encontrou o anjo do Senhor e confessou e deixou, né, aquela vida para viver uma nova vida. Eu termino essa pré-aula aqui da escola bíblica deixando uma palavra para você, professor, né? Deus tem promessa na tua vida, Deus tem promessa na vida dos teus alunos, muitas promessas, e todas elas estão de pé.
e Deus cumprirá no seu tempo a medida da obediência. Não vale a pena criar caminhos para que a gente possa encurtar esse processo. Deixa na mão de Deus, continua sendo prudente, obediente, zeloso pela obra de Deus, igual você está sendo assistindo esse vídeo, se preparando para lecionar, que as promessas de Deus vão se cumprir uma por uma na sua vida, em o nome de Jesus. Sou grato por essa companhia, pela sua parceria, e eu louvo a Deus pela sua vida e que Deus abençoe todos os seus alunos. Deus abençoe, essa foi a nossa pré-aula. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.